Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nesse vídeo eu vou dar continuidade na explicação do meu portfólio escrito em React. Então, como podemos ver no vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre a configuração dos arquivos I18N, dos arquivos com a tradução de cada idioma, do português brasileiro, do espanhol e do inglês também. E também expliquei um pouco sobre o componente de tecnologias, onde eu renderizo ali o logo de cada tech que tem na minha stack de trabalho e também monto ali de forma automática um link para o site oficial dessa tecnologia ou da documentação. Dando continuidade aqui na explicação do desenvolvimento desse portfólio, eu vou explicar sobre o componente de navegação que vemos aqui, né? Onde ele monta o link de, de cada página do portfólio, e também onde tem essa questão do componente de internacionalização de idioma que eu não expliquei, que é um select, né? E o dark mode e light mode. Mas eu vou explicar apenas só a parte da navegação por enquanto. Abrindo aqui na pasta source, vamos nos componentes e navigation. Num vídeo anterior, na parte que eu explicava o componente header, vimos que era utilizado o navigation dentro do header, né? Então, esse componente que era utilizado é o que faz renderizar essa listagem de links aqui, né, para navegar no portfólio, e também é o que faz essa navegação mobile, né, assim dizer, né, um botão ali hambúrguer com um bullet para abrir os itens com uma forma animada vindo de um lado e uma animação empurrando o menu para o outro. E também colocando esse overlay aqui com um blur, né, ofuscando ali o conteúdo de baixo do portfólio. Eu vou explicar a parte do componente. Abrindo aqui o componente Navigation, a parte do componente Navigation, temos também a estrutura similar aos outros componentes, foi a forma que eu estruturei. Temos o teste unitário, temos os typers, temos um arquivo com os estilos, né? Bastante estilo CSS para fazer essa parte do Navigator, e o arquivo index com componente. Esse componente ele é um pouco complexo, ele tem bastante coisa mesmo, pela funcionalidade que ele traz, que ele se adapta responsivamente, e ele também tem algumas coisas como o blur ali no conteúdo de baixo, quando está na navegação mobile, e quando ele está numa navegação maior, numa tela tablet ou desktop ou ultra wide, ele acaba ficando fixo, como podemos ver aqui, né? Ó. Então, essa tela é grande, ele fica fixo, e se é uma tela menor, ele se esconde. E se é maior, ele fica fixo, e se vai diminuir, ele se esconde. Então, explicando basicamente a estrutura do componente. Na parte do index, temos aqui a importação de um user state, de um user effect, o hook translator da questão de internacionalização de idiomas. Temos esse navlink, que é o que faz, né, criar aqui o link de cada para cada página do projeto. Então, é utilizado esse navlink. Temos aqui essa importação do pack.json para pegar a referência de versão. Então, esse cara aqui é pegado automático do pack.json. Temos um arquivo data aqui que ele está importando a lista de navegação, que eu também fiz de forma automática para, conforme for adicionando aqui um novo item. Então, se eu pegar aqui e adicionar um novo item de teste e deixar aqui esse ícone mesmo e salvar, vemos que ele criou aqui, não vai ter tradução, né? Vou deixar aqui o nome de Compact, mas ele criou um novo ícone aqui, um novo item no navegador, né? No Navigator. Então, se eu for duplicando aqui, ele vai criar diversos de forma automática, né? Pegando a partir desse arquivo de configuração. E aqui importa os ícones, né? E faz a listagem aqui do navigation e exporta essa listagem. Aqui também importa os typers, né? Para forçar a tipagem. Aqui tem a tipagem, tem que ser uma string. O ícone tem que ser esse function component do React.
e tem que ser URL com string também. Então ele força essa tipagem aqui nesse array list. Beleza, voltando para o index, esse cara da linha 7 eu acabei de explicar, né, o arquivo. Temos aqui a importação do menu icon, que é esse carinha que fica aqui, né? Então esse botãozinho aqui é importado aqui dentro dele mesmo. Temos a importação do componente de language, que é o que faz a troca dos idiomas aqui, que eu explico depois em outro vídeo. E vou focar aqui do tema também, né? Que é o que faz o dark mode. E os typers e a importação do CSS. Focando no componente navigation. Ele tem lá a questão de setando uma constante com a versão, né? Que vai ser utilizado aqui no final do navigator. Tem o hook lá de tradução. Tem um user state com o nome nave. E aqui também um set nave, né? Para fazer a questão de ele estar ativo ou de ele estar desativo. Então é esse user state que reconhece isso. Tem esse menu que é o que faz o set, o toggle, né? Faz a troca ali do valor para abrir e fechar conforme clica no botão. E tem esse menu event aqui que ele pega o event click do teclado, né? Então ele pode ser aberto também, por exemplo, eu posso abrir ele e fechar com o ESC, por exemplo. Ele vai reconhecer e vai fechar. Ó. Se clicar com o ESC, ele fecha. E se eu abrir com o teclado aqui, por exemplo, né? Eu cheguei a acessar ele aqui com o teclado. Ativei ele com o teclado e posso fechar ele com ESC. Ativei ele com o teclado e posso fechar ele com ESC. Ativei com o teclado e posso fechar com ESC, sem utilizar o mouse, né? Ativei o teclado e fechei com ESC. Esse menu event que faz isso, faz o key-up, ele reconhece a tecla que está sendo clicada, reconhece se é o escape, né? Se é o ESC, e acaba fechando também o menu. Temos um hook aqui do user effect fazendo ali um loop, adicionando a questão do evento de menu em cada botão aqui também. Então ele pega cada botão aqui e coloca um evento de escape, né? Um evento ali para fechar e reconhecer também quando clica em algum desses daqui que ele feche também, para não ficar aberto conforme a pessoa navega e ele ficaria aberto. Então eu acabo fazendo um evento aqui que ele seta um clique, aqui deixar bem separado, que ele seta um clique, né, em cada link aqui e seta a propriedade aqui de fechar o menu, né? Se estiver aberto, clicou, ele vai e fecha. Então esse loop aqui, esse for, ele faz isso, ele seta um evento em cada link aqui de forma automática, ao invés de eu criar um link aqui na parte de navigate, de navilink, eu faço isso de forma automática aqui já na inicialização do componente, no hook user effect. Beleza. Aqui ele depois faz remove, né, esses listening que foi criado de forma automática, remove o listening que foi criado também no listening de, de baixar a tecla, né, no key up do evento aqui que utiliza a tecla ESC para fechar o menu. Aqui já não vai fechar porque ele está aberto, e aqui se estiver aberto ele fecha. Beleza, então basicamente esse é o comportamento aqui que temos de lógica aqui de ativar ou desativar o menu. No template aqui dele aqui temos o data test ID, temos um class name com a questão lá de verificando o user state nave, né? Então se está ativado, ele vai colocar uma class active, se não tiver ele não coloca nada. Se a gente inspecionar aqui o código, abrir aqui, ó, esse cara é o Nave, né? Ele está oculto nesse momento, né? Então se clicar, ele vai ficar com ativo aqui na classe e vai mostrar. Então, basicamente é o CSS que mostra ele. Ele está só oculto aqui na visão da pessoa. E conforme clica, ele ganha um active e é exibido. Temos aqui também um area label, né, que vem lá da tradução,
explicando o que é esse navigation, né? Então aqui na tradução em português, para as pessoas que não enxergam quando estiver utilizando lá o leitor de tela e chegar na parte de navigation, ele vai ler lá para a pessoa, navegação para as páginas do portfólio, vai explicar mais ou menos o que aquele componente de navigation está fazendo para a pessoa que não enxerga, né? Isso é muito legal, colocar descritivos area label nas tags e no conteúdo do seu aplicativo para aumentar a acessibilidade. Isso é muito importante para aumentar a gama de público que você consegue atingir, né? Beleza, aqui temos o botão de ícone, que é esse botão aqui simplesmente. Ele só aparece na parte do mobile, então conforme vai aumentando a tela, no desktop ele já não aparece, ele só aparece mesmo em uma tela menor, né? Uma tela maior ele já não existe. Esse botão aqui, ele também é oculto com CSS, daqui a pouco eu explico. Aqui, basicamente, é o conteúdo com a listagem aqui de cada item, né? Então, temos aqui um título, que é esse daqui, né? Navegação. E temos aqui também a listagem dos links que está lá no List Navigation, nessa parte aqui do Data. Então ele faz um map e cria cada link aqui com o seu ícone, trazendo aqui da parte do Data. Então ele vai lá, lista aqui um map, né? Cria um item, e desse item ele traz a URL, o name, traz o ícone também, né? E daqui ele monta cada link aqui conforme esse arquivo de data é modificado. Beleza, ele faz isso de forma automática para não ficar criando cada link de forma manual, né? Já melhorando o trabalho e a manutenção. Ele também seta aqui um area label para cada item, né? Então aqui ele vai colocar um area label específico. Por exemplo, aqui ele está explicando link início, link projetos, link formação, link contato. E isso vai ser lido lá no leitor de tela para as pessoas que vai acessar com acessibilidade, né? Beleza. Aqui temos uma div de footer desse Content Navigation, que é basicamente para dividir o conteúdo de cima com o conteúdo de baixo, que é o conteúdo de modificação, já não é de navegação, né? É o conteúdo que vai ter a questão do language, que é esse componente aqui, componente que troca os idiomas, e também vai ter o tema, que é o botão que faz a troca do light para o dark mode. E também vai ter esse parágrafo com o texto de versão e exibindo a versão atual do aplicativo. Por exemplo, se no meu pack.json aqui eu for atualizar, agora vai ser a versão 0.8. Fiz uma modificação, atualizei o código, agora subi a versão do aplicativo e salvar, conforme eu carregar de novo aqui, ele já vai reconhecer. Então, se eu rodar de novo o projeto, salvei aqui, né, no pack.json a versão, e vemos aqui que ele já pegou de forma automática. Ele agora é a versão 0.8. Basicamente, esse daqui é o componente de navigation. E aqui temos uma div com o nome de overlay, que é basicamente essa div que faz o conteúdo aqui conforme está aberto o menu em uma tela menor, né, mobile ou tablet. Ele cria esse overlay ativo também e com o evento de fechar também. Então, se a pessoa clicar aqui no overlay, ele vai acabar fechando. E com algumas propriedades CSS, por exemplo, o atributo aqui, deixa eu abrir aqui o style CSS, explicando aqui do começo, né? Temos aqui algumas propriedades CSS no app Nave. Quando ele estiver ativo, ele vai ter esse conteúdo com o box shadow e vai ficar exibido aqui sem estar
tá com overlay, vai ficar dessa forma, né? Com o box shadow aqui do lado e sempre do lado aqui, iniciando no Translator X, né? No canto da página aqui. Beleza. Aí, conforme ele não tá nesse daqui, aqui também temos aqui a API Navy Content, né? Que é esse cara aqui. Então, se eu tirar a cor desse cara, vemos ali que ficou sem a cor. Se eu tirar também, por exemplo, ou se eu colocar outra cor aqui, né? Colocar um vermelho, vemos que ali ficou vermelho. Então esse daqui é o cara que engloba todo o conteúdo ali. E aqui ele também tem o Media Query, que é o que faz lá a questão de quando ele está numa tela menor do que 1000 pixels, ele vai ficar fixo. Então é esse breakpoint aqui que faz isso, basicamente. Se eu tirar isso daqui, ele já não vai ficar. Beleza. Continuando a explicação dos estilos CSS aqui, temos uma estilização aqui do AppNavi Title, que é esse cara de cima. Temos também, que é esse cara aqui, né? AppNavi Title, essa mesma propriedade CSS, essa que está aqui. Temos a questão do footer, né? Que ele coloca um margin top alto lá para jogar lá para baixo. Então, se não tivesse esse margin top alto, ele ficaria lá em cima, né? Então, coloco ele para ir lá para baixo, o conteúdo do footer. Aqui também setando ali o tamanho da fonte da versão, poderia ser uma fonte gigantona, aí ficaria gigante aqui, né, a questão da versão. Temos aqui também a questão do tema light, do tema, uma propriedade, né, setada para quando for tema light e para quando for tema dark ele ter outra propriedade. Então, quando for tema light, ele vai ficar com essa propriedade aqui e sem backdrop filter. Aqui a estilização de cada item ali do menu. Então, se eu trocar a cor aqui, por exemplo, ou tirar a cor, não, vou colocar uma cor aqui, yellow, que é amarelo, né? Então, vemos ali que todos os itens ficou amarelo. Colocar green, vemos que todos ficou green. Então, essa daqui é a questão da estilização. Se eu remover a borda, vemos que agora ficou sem borda. Aqui tem algumas propriedades de hover, de foco, de ativo, que é conforme a pessoa tá passando. Conforme tem essas propriedades, ele também aumenta ali o ícone de SVG. Por exemplo, poderia colocar um valor grande aqui, 3. Então, conforme a pessoa passa, ele já ficou gigantão ali, né? Mas vou deixar aqui do jeito que estava, mais bonito. Aqui também, quando está ativo, ele fica com essa borda aqui, é essa propriedade aqui, ó, né? Que conforme o item está ativo, então se eu tirasse aqui, ele já não ficaria com a propriedade verde. E se eu trocar a cor aqui desse item, colocar aqui vermelho, vemos lá que ficou vermelho. Beleza. Aqui tem algumas propriedades do ícone, né? Do SVG, colocando transition. Temos também aqui alguma configuração do texto que fica do lado do ícone, né? Que é esse spam. E temos aqui o botão menu lá, que é aquele carinha que só aparece no celular, né? Então, ele só aparece aqui. Só aparece quando a tela é menor. Esse item aqui. Então, se eu, por exemplo, trocar a cor dele aqui, ó, colocar azul, blue, vemos que ele ficou azul. E se eu quisesse aumentar ele, por exemplo, aqui vou aumentar para 200, já ficou um botão gigante já. E aqui, opa, beleza. Aqui voltando aqui para a cor dele. E aqui, quando tiver numa tela até 1000 pixels, ele vai ficar oculto, né? Então, conforme vai aumentando, chegou em 1000 pixels, ele fica oculto, ele some da tela, né? Beleza, esse daqui é esse botão aqui. Ele tem algumas propriedades ali, conforme a pessoa passa o mouse, ele tem um pseudo elemento que mostra ali como se estivesse complementando ali, né? Esse estilo de animação é do Material UI, é bem legal lá.
do documentos de designer do Google. E aqui é a propriedade do overlay, que é esse cara aqui que deixa opaco e um pouco escuro o conteúdo de baixo, né? Conforme clica, ele fecha também. Então, ele é uma div que ele pega toda a parte abaixo do navigation e tem algumas propriedades legais aqui, por exemplo. Eu coloco esse backdrop filter. Se eu remover aqui, vemos que perdeu todo o estilo dele, né? E o que esse backdrop filter faz? No momento aqui, ele está colocando a luz com a propriedade 0.3 e o blur com a propriedade de 5 pixels. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui a luz 100%, então ele não modificaria, e o blur aqui de 0, então ele não ficaria com blur, não teria propriedade nenhuma. Ou poderia também colocar, voltar aqui, colocar aqui sem luz, colocar 0 aqui, ele ficaria totalmente black, o que é o que eu não quero. E se colocasse 2, ficaria um pouco mais escuro, colocasse 1, um pouco mais ainda. E se colocasse, por exemplo, 5, isso aqui tá mexendo com a luz ali daquele conteúdo de baixo, né? Vou manter 3. E se eu quisesse, por exemplo, aumentar o blur, ao invés de 5, eu vou colocar 20, ele quase não daria para enxergar ali. A pessoa que tem miopia avançada enxergaria dessa forma, né? Então é bem legal assim você ter um overlay na questão de navegação para você focar o conteúdo da navegação aqui, e o conteúdo de baixo, que é um conteúdo secundário nesse momento, ele não ter tanto destaque assim na usabilidade da aplicação, né? Então meio que você trata ali o foco do usuário para a informação principal que está ativada, que no momento é o navigation, né? O menu de navegação. Isso é muito importante, eu acho muito legal trabalhar com isso e colocar esses efeitos, porque fica muito interessante. É, Basicamente, esse é o conteúdo de estilo, que é o que faz toda essa mágica acontecer. Esse daqui é o conteúdo de a estrutura mesmo do componente Navigator, né? Com a questão lá da importação de outros componentes dentro dele, com o loop aqui mapeando os links, fazendo de forma automática, com o listening de eventos aqui do teclado, do clique para fechar, conforme está na navegação menu, com a importação aqui do hook de tradução, com a importação aqui da versão do aplicativo direto do Pack.json, que isso é muito legal. Você não precisa mais se preocupar lá em atualizar a versão aqui manualmente. Conforme atualizou no Pack.json, ele já vai lá e pega essa informação. E beleza. Aqui tem o teste unitário também, validando tudo isso, validando se o componente existe, validando se renderizou o componente de linguagem, validando se renderizou o componente de tema, validando o título, se tem lá a referência de título, validando a classe, validando se existe o botão de clicar lá para ativar o menu, validando a questão dos links, né? Então tem um for each aqui, um loop também validando cada link a partir do arquivo lá de list navigation. Então ele pega esse cara aqui, faz um for each e faz um teste unitário validando tudo isso. E basicamente esse é o componente de navegação que é utilizado aqui no header, em toda a aplicação, né? Esse componente aqui. Então se eu remover ele aqui, vemos que já não existe mais no app. E esse é um componente simples, mas um pouco complexo pelos atributos que ele tem e as funcionalidades responsivas também que é atrelada a ele. É um componente que eu escrevi de uma forma assim, com a interação diferente, né? Busquei deixar da melhor forma, mais acessível, com a questão aqui do blur também, para focar aqui no conteúdo do navigation, na distribuição aqui da informação, né, navegação para cima, o que altera o aplicativo aqui para baixo. E espero que tenha explicado de uma forma assim didática para vocês. Se não ficou claro alguma coisa, ou se ficou alguma dúvida de o porquê aquilo ali está acontecendo, que propriedade é aquela, comente nesse vídeo que eu vou ter o prazer de te ajudar a explicar e tentar esclarecer. Bom, nesse vídeo ele ficou bastante longo, espero que
No próximo vou explicar mais partes do portfólio e te vejo no próximo vídeo.